Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Frederico Gameiro, fazemos parte da Associação Cónico de Portugal. Estamos no nosso DI Café sobre a vacinação e os impactos nas DIs e temos o nosso convidado, o Dr. Francisco Portela, médico gastroenterologista nos hospitais da Universidade de Coimbra, dos quais alguns de nós que estamos aqui na reunião também somos pacientes do Dr. Francisco. Peço-vos que mantenham os microfones desligados durante a reunião toda e vão fazendo as perguntas no chat. A Vera irá moderar a reunião e irá fazer as perguntas. Penso que o Dr. Francisco tem uma pequena apresentação para nos fazer e se calhar começávamos por aí e depois então começamos a parte das perguntas. Ok. Ok. Já estão a ver a minha tela, não é verdade? Estamos. Okay. Pronto, então eu resolvi fazer a apresentação porque acho que este problema nos últimos dias, já depois temos combinado esta reunião, este problema agudizou-se um bocado e penso que é importante nós assentarmos e olharmos para os dados uma última vez antes depois de discutirmos. E pronto, isto é uma visão, claro, pessoal, mas quem está dentro dos hospitais nas últimas semanas, particularmente nas últimas 2 semanas, começou a notar uma pressão realmente maior, muito maior do que tinha acontecido nos últimos meses e mesmo maior do que aconteceu naquela que é a chamada primeira vaga. E isso, portanto, isso é mais uma sensibilidade pessoal e os números de cada um dos hospitais, mas todos somados são aqueles que depois nos traduzem a realidade. Neste momento, realmente, a pressão do Covid é particularmente significativa. Isto são os dados da DGS de hoje de manhã, ainda não estão totalmente atualizados, faltam-lhes 9.000 doentes, 9.000 e tal doentes de hoje, não é? E vê-se que realmente isto está a aumentar significativamente, não é? Nos últimos 3 dias, 30.000 pessoas foram infectadas, e que são os dados que traduzem os casos ativos e a totalidade, no fundo, os recuperados e os ativos, no fundo, dão mais ou menos o total. E a gente vê que nos últimos, pronto, isto tudo reflete a mesma coisa, está a aumentar, não é? Os internamentos e a mortalidade, digamos, o problema mais terrível desta infecção é a taxa de mortalidade que, particularmente em alguns grupos, ela determina. E é evidente que a mortalidade é muito diferente, essencialmente consoante o grupo etário da pessoa infectada. E, portanto, nós vemos que realmente a maior parte das pessoas que faleceram com Covid faleceram em idades relativamente avançadas, acima dos 80, 70, 80, mas, como veremos a seguir, isso não é mais aqui neste grupo, mas não é só neste grupo, ok? Quer dizer, não é um problema que nós não devemos, as pessoas mais novas não devem completamente aliar-se dele. E eu queria fazer aqui 2 ou 3 contas, agora entrando no problema, por um lado no problema da vacina e depois no problema do Covid, da infecção por SARS-CoV-2 e isso relaciona-se depois com a vacina nas pessoas que têm doença inflamatória intestinal. Portanto, em Portugal, até o momento, foram infectadas mais ou menos 450.000 pessoas, das quais 7.400 faleceram, o que dá uma taxa de mortalidade de 1,6. Okay? Quando nós pensamos que riscos é que a vacina tem, ou que problemas é que a vacina tem associado a elas, eu acho que nós devemos pensar no seguinte:
como sabem, nos ensaios clínicos das diversas vacinas, o grupo, digamos, tratado versus o grupo placebo, cada um dos grupos tem à volta de 20 mil pessoas. Se essas 20 mil pessoas que levaram a vacina, em vez de terem levado a vacina, tivessem sido todas infectadas pelo SARS-CoV-2, tinham morrido 320 pessoas. Ok? E em Portugal, até agora, foram vacinadas 70 mil pessoas. Dessas 70 mil pessoas que foram vacinadas, se em vez de terem sido vacinadas tivessem apanhado Covid, tinham morrido 1.120 pessoas. Portanto, eu acho que nós, olhando para estes números, apesar de todas as dúvidas que existem sobre a vacina, é mais ou menos linear, pelo menos na minha perspectiva, que não há hesitação nenhuma nem alternativa nenhuma. E se nós mesmo quisermos, enfim, ser um pouco mais elaborados, e a gente sabe que a maioria das pessoas que têm doença inflamatória intestinal não tem não tem 70 nem 80 anos, embora haja doentes com doença inflamatória e essa idade. Mas se nós, claro, nos restringirmos às pessoas até aos 60 anos, a taxa de mortalidade é muito mais baixa. A taxa de mortalidade em Portugal até aos 60 anos, excluindo, portanto, o grupo pediátrico e concentrando-nos entre os 20 e os 60, a taxa de mortalidade é 0,1, que é 16 vezes menor do que aquela para a generalidade da população, não é? Mas mesmo assim, se nós olharmos para o ensaio clínico, 20 mil pessoas que foram vacinadas, e se em vez de terem sido vacinadas, tivessem sido infectadas pelo SARS-CoV-2, tinham morrido 20. E das 70 mil pessoas que já foram vacinadas em Portugal, se em vez de terem sido vacinadas, tivessem sido infectadas, já tinham morrido 70 ou iam morrer 70 pessoas. Portanto, e isto é excluindo todas as pessoas acima dos 60 anos. Portanto, eu acho que neste aspecto não há qualquer dúvida que todos nos devemos vacinar. Depois discutiremos, pronto, é claro, algumas particularidades na doença inflamatória intestinal. Mas antes de discutirmos a vacinação nas pessoas com doença inflamatória, acho que é importante também terem dados sobre o que acontece às pessoas com doença inflamatória que são infectadas pelo SARS-CoV-2. E isso é uma coisa que está a acontecer a uma velocidade cada vez maior. Só ontem, telefonaram 4 doentes do nosso centro a dizer que estavam infectados. Nenhum deles, felizmente, com gravidade, como tem acontecido. Mas só ontem. E, portanto, este número que nestes últimos dias é cada vez mais frequente, pessoas a dizer, reflete a expansão do vírus na sociedade, não é? Mas, portanto, em relação aos dados, os dados que existem mais com um N, portanto, com um número maior e que são naturalmente mais robustos, são os dados de um consórcio internacional que se criou desde o início e que tem colecionado, portanto, o resultado de pessoas com doença inflamatória intestinal que vieram a ser infectados com o SARS-CoV-2. E a primeira coisa que devem reparar, e pronto, olhando para a mortalidade, que infelizmente é aquilo mais terrível, claro, mas é o dado mais objetivo, porque as pessoas ou morrem ou não morrem, não é? Quer dizer, não há aqui hipótese de haver confusão, de haver dados que não são... porque se nós olharmos para outras coisas, como por exemplo, se foram internados, se não foram internados, isso pode não ser tão rigoroso. Agora a mortalidade é rigorosa. E em relação a isso, a primeira coisa que devem reparar é que a taxa de mortalidade é mais ou menos igual à da população em geral. Okay? Neste consórcio internacional foi 2%, portanto a nossa em geral é de 1,6%, portanto anda por aí. E depois, mais uma vez, o que é verdadeiramente importante é a idade das pessoas. Okay? Veem que nos primeiros grupos não há mortalidade, depois começa a subir até chegar
às pessoas com mais de 80 anos com taxa de mortalidade de 20%. Portanto, 20% é 1 em cada 5. Portanto, isto, a ideia que transmite é que as coisas são mais ou menos iguais, com doença inflamatória, sem doença inflamatória. É igual à população em geral neste aspecto, ok? Pronto, o que é importante, para além da idade, também nas pessoas com doença inflamatória intestinal, são as outras patologias. Pessoas que acumulam diversas patologias, nomeadamente, já sabem, as mais importantes são as patologias cardíacas, insuficiência cardíaca, doença coronária, a doença pulmonar obstrutiva crónica, insuficiência renal, portanto, são esse tipo de coisas, não é? E também, e esta parte aqui é bastante tranquilizadora, é que quando olhamos para a medicação, verifica-se que, com exceção dos corticoides, ok? Com exceção dos corticoides, em que têm uma mortalidade aumentada, as outras classes terapêuticas, a mortalidade é igual. Ok? Portanto, fazer determinados medicamentos, nomeadamente anti-TNFs ou outros, ou não fazer, é exatamente mais ou menos a mesma coisa. Portanto, a única coisa verdadeiramente importante que tem aparecido, que havia já uma ideia com dados da gripe habitual, e que se confirma também com o SARS-CoV-2, é que a corticoterapia, particularmente se as pessoas estiverem numa dose alta de corticoides ou com corticoides endovenosos, é o fator, para além da idade e das comorbilidades, que poderá ser importante para o desenlace de uma infecção destas, ok? E, portanto, isto reforça a ideia que o que é importante é que a doença esteja controlada e não haja necessidade de fazer corticoides, que é uma coisa que se faz só em recurso e quando as pessoas estão em crise. E, portanto, em resumo, vou já dizendo a minha posição, acho que neste momento não há razões para que as pessoas com doença inflamatória intestinal estejam mais assustadas do que a população em geral, independentemente de fazerem fármacos que são habitualmente classificados como imunossupressores ou imunomoduladores, porque isso não parece trazer um risco acrescido. E, quando chegar a sua vez, dependendo dos fatores que estão associados ao escalonamento da vacinação, apesar de tudo, de algumas dúvidas que possam existir, é mais seguro vacinarem-se do que ficarmos à espera de ser infectados e depois é aquela lotaria, não é? A maior parte das pessoas, exceto nas idades mais avançadas, a maior parte das pessoas tem uma doença relativamente ligeira, mas aquilo é uma lotaria ao contrário, ok? A lotaria, quando sai o prémio, as pessoas ficam contentes e ali, de vez em quando, sai o prémio a algumas que não se percebe muito bem porquê, não é? Portanto, eu acho que não vale a pena nós estarmos a comprar este bilhete. E, portanto, quando chegar a vez, a minha sugestão, a não ser que haja algum desenvolvimento, entretanto, é que as pessoas se vacinem. E pronto. E agora era esta a apresentação que eu tinha e pronto, e agora, enfim, estou à disposição para discutirmos este aspecto e os outros. Obrigada, Dr. Francisco. De facto, foi bastante esclarecedora a sua apresentação. Diria não só esclarecedora, como também nos trouxe alguma tranquilidade, digamos assim. Porque, de facto, por vezes, com as notícias que nós vamos vendo e o que vamos ouvindo, é natural que tenhamos alguma ansiedade e algum medo e algum receio daquilo que possa acontecer. E uma das questões que alguns participantes colocaram quando se inscreveram, nós pedimos aos participantes para nos irem colocando algumas das questões que gostariam de ver respondidas, e uma delas não tem particularmente a ver com a doença inflamatória do intestino, mas talvez nos possa explicar um bocadinho melhor, que tem a ver com as consequências a médio e longo prazo que quem fica infectado e desenvolve com a Covid-19 poderá ficar. Isto porque já se ouviu algumas, não muito, mas já se ouviu algumas coisas sobre consequências que ficam, que perduram de quem foi infectado com Covid-19.
e se pudesse explicar um bocadinho mais se de facto é assim. Sim. Quer dizer, eu não sou propriamente um especialista em Covid-19, mas eu vejo várias possibilidades aí, não é? Dependendo da gravidade da infecção, não é? Porque há uma série de consequências para as pessoas que tiveram infecções mais graves, que tiveram em unidades de cuidados intensivos, que tiveram ventiladas. Portanto, há uma série de consequências que algumas delas são comuns a pessoas que passaram por situações com gravidade semelhantes, que precisaram de ventilação, que tiveram vários dias, apesar de todos os cuidados que existem, vários dias imobilizados. Portanto, há uma série de consequências daí. Depois, há consequências da parte pulmonar, não é? A pneumonia é particularmente grave, não é? E, portanto, a destruição pulmonar, depois a cicatrização, isso é o mesmo que acontece com o intestino, não é? Quando uma pessoa tem uma crise intestinal, depois a cicatrização, o intestino pode não ficar como era antes, e no pulmão acontece a mesma coisa. Portanto, pode haver realmente consequências a longo prazo, que são sequelas do processo infeccioso pulmonar. E depois há outras coisas mais a nível de cansaço, há outras coisas que ficam. Claro que isso, de um modo geral, pode haver sempre exceções, mas de um modo geral vamos encontrar isso mais nas pessoas que tiveram infecções mais graves, não é? Que estiveram internadas e particularmente naquelas que precisaram de ventilação. As pessoas que forem vacinadas deixam de transmitir o vírus em caso de serem infectadas? Não é assim, isso não está totalmente provado, que as pessoas que estão vacinadas deixem de transmitir o vírus. E neste momento a recomendação é que a vacinação não faça, portanto, não altere os cuidados que essas pessoas devem ter. E quem teve Covid-19? É mais ou menos a mesma. Deve assim, fazer a vacina ou não? Nesta fase eu diria que não, ok? Nesta fase eu diria que não. Até por uma questão de sermos solidários, não é? Em princípio quem teve tem anticorpos, e isso neste momento é possível dosear e ver, não é? Qual o título de anticorpos que a pessoa tem. E como as vacinas são poucas, eu penso que devem ser reservadas para quem não teve. Depois, o que não se sabe, esperemos com a investigação que continua nos próximos meses, se determine qual a duração da imunidade conferida, quer pela vacina, quer pela infecção, não é? Que isso não se sabe muito bem. Em relação à vacina, houve já uma série de notícias sobre algumas contraindicações, digamos assim, e alguns possíveis efeitos secundários. Será que nos podia falar um bocadinho disso? Assim, pronto, as contraindicações que existem são mais ou menos as contraindicações gerais não há, digamos, o que há em relação a esta vacina. Bem, há duas coisas que são diferentes. Uma é que é a primeira vacina de RNA, não é? Portanto, todas as outras vacinas eram vacinas diferentes, ok? Portanto, esta é a primeira vacina que é construída desta maneira. Esta da BioNTech Pfizer e a da Moderna, não é? A outra coisa é que, para além de ser um modo de construção da vacina diferente, ninguém tinha sido vacinado contra este vírus, portanto há algumas coisas que nós não sabemos, não é? Mas, tirando isso, o facto de isto, no fundo, é como quando se começa um medicamento que não há grande experiência, não é? As primeiras pessoas que começaram a fazer infliximab, havia muitas coisas que eram desconhecidas e que agora, passado 20 anos, deixaram de o ser. Pronto. Em relação à vacina é mais ou menos isso. Tirando
tirando essas, digamos, generalidades, depois as contraindicações são as mesmas que para qualquer outra vacina, quer dizer, não há nada de especial. Em termos de medicamentos ou de estado de imunossupressão, há algumas, digamos, no texto da DGS, eles falam lá em medicamentos que causam supressão dos linfócitos ou desaparecimento dos linfócitos, pessoas que são transplantadas, transplantes de medula, e são os dois grupos que lá são referidos. As outras terapêuticas, digamos que dentro da doença inflamatória, dentro da artrite reumatoide, esse tipo de doenças, à partida não serão contraindicação, e portanto isto é uma vacina, é um bocado, não é igual, mas por exemplo a da Astra é uma vacina mais parecida com outras que têm sido administradas, como por exemplo a da gripe ou da hepatite B, são vacinas desse tipo, não é? Mas estas, apesar de serem novas, portanto, porque o grande problema das vacinas, e pronto, há outros pormenores que se podem discutir, mas basicamente para uma pessoa que está a fazer um medicamento que é considerado imunossupressor ou imunomodulador, o problema das vacinas é com vacinas de vírus vivo, ok? Quando se diz vírus, pode não ser um vírus, pode ser uma bactéria, mas é por exemplo, o BCG, não é? Aquela da tuberculose, que é uma bactéria, por exemplo, a vacina da varicela, a vacina das pessoas, por exemplo, que quiseram viajar, a vacina da febre amarela, essas vacinas são de vírus vivos, são vírus atenuados, que causam uma pequena doença, digamos assim, uma doençazinha, que muitas vezes a pessoa nem se apercebe, mas é um vírus vivo, com capacidade de replicação, que é injetado. E, portanto, se a pessoa tiver a tomar um medicamento imunossupressor, esse vírus, que normalmente não conduzirá a doença nenhuma, pode, nesse caso, conduzir a doença. Okay? Todas as outras vacinas, a da hepatite, a da gripe, aquelas vacinas da pneumonia e esta, não são de vírus vivo. Okay? Só há duas vacinas destas que estão a ser desenvolvidas de vírus vivo, uma na Turquia, outra na Índia, e portanto todas as outras que a gente tem ouvido falar, nenhuma delas é de vírus vivo. Portanto, o grande problema para as pessoas com imunossupressores não se vai colocar. Ok. Ok. Mas uma questão relacionada com o tipo de medicação imunossupressora ou imunomoduladora que as pessoas possam fazer, terão que tomar atenção, por exemplo, quando fazem a toma da vacina, poderá coincidir com a toma da medicação ou próximo da data da medicação? Pois. Ou deve ser algures no meio? Pois, eu diria que... Porque há... Portanto, quando se faz a vacina, há dois problemas, não é? Digamos, um para a frente e outro para trás. O problema, digamos, para a frente é: eu faço a vacina e espero que a vacina atue. Ou seja, faça com que o meu sistema imunológico produza os anticorpos que quero, não é? Para aquela vacina. Ora, se o meu sistema imunológico estiver muito controlado, muito suprimido, o que vai acontecer é que ele não vai produzir os anticorpos que devia. Portanto, esse é um dos problemas, não é? Porque um problema é aquele que falávamos há bocado, ou seja, se nós damos uma vacina de um vírus vivo, o sistema imunológico que esteja imunossuprimido pode permitir que esse vírus se desenvolva. Pronto, esse é um problema. O outro problema é se as pessoas com doença inflamatória ou outra doença qualquer imunomediada a fazer imunossupressores vão desenvolver a mesma taxa de anticorpos do que a população em geral. Pronto, e há uma ideia que se a pessoa estiver a fazer um imunossupressor, digamos, a eficácia das vacinas pode estar um bocadinho diminuída. Ok? Pode estar um bocadinho diminuída. Portanto, eu diria que para as pessoas que estão a fazer medicamentos de administração, enfim, mais ou menos espaçada, tipo infliximab com 8 semanas, ou vedolizumab, ou ustekinumab,
se puderem escolher, se calhar punha ali mais ou menos a meio. Ok? Ou daria pelo menos... Agora, é evidente que quando uma pessoa faz, por exemplo, um medicamento desse género, por exemplo, infliximab, quando vai fazer a administração, a taxa de infliximab no sangue, nos primeiros dias, é muito alta e depois vai diminuindo, não é? E, portanto, mas nunca desaparece. Ou seja, qualquer pessoa que esteja a fazer um medicamento desses não consegue ser vacinada sem o medicamento dentro do seu organismo, não é? Porque ele nunca desaparece totalmente. Agora, eu se calhar, se tivesse eu, por exemplo, se estivesse a fazer um medicamento de 8 em 8 semanas, se calhar tentava vacinar-me ali por volta das 4. E daria, apesar de tudo, aquelas 4 semanas onde o meu sistema imune está a reconhecer a vacina e a tentar produzir alguma coisa, eu deixava-o fazer isso com uma taxa mais baixa, por exemplo, de infliximab. Agora, para outros medicamentos, tipo o adalimumab, os subcutâneos, e particularmente o adalimumab, por exemplo, tem administrações de 2 em 2 semanas, não há grande alternativa, quer dizer, é a pessoa ser vacinada, pronto, se calhar não faz no mesmo dia, mas... E no caso da administração de imunossupressores orais, por exemplo, que são Pois, feitos... esses então aí, não há hipótese. É ser vacinada e pronto, e tenho que pensar, ok, o pior que pode acontecer é o meu sistema imunológico não desenvolver o mesmo título de anticorpos ou de, enfim, a vacina não ser tão eficaz em mim a tomar isto como seria se eu não tomasse este medicamento. Mas como não tem outra alternativa, não é? Porque tem que tomar um medicamento e apesar de tudo, se calhar o melhor é ser vacinado, mais vale um bocadinho de proteção do que não ter proteção nenhuma. E só uma pergunta, porque a vacina neste momento que está a ser dada em Portugal, e entretanto as da Moderna também estão a caminho, a da Pfizer, são com 2 doses, portanto sim, faz uma dose e depois passado algum tempo terá que fazer a segunda dose. Sim. Tem que ser mesmo datas específica a segunda dose ou poderá haver ali uma decalagem, isto para não fazer, para tentar evitar sim, que coincida, por exemplo, com uma administração do infliximab? É assim, o que está no RCM é um tempo mínimo. Okay? O que vem lá de 21 dias ou de 28, dependendo de qual for a vacina, mas o que vem é um tempo mínimo. Portanto, pode ser dali mais uma semana ou 2. Penso que não haverá problema por aí. E a vacina poderá, de alguma forma, ter algum impacto no curso da doença inflamatória do intestino? É assim, do ponto de vista teórico, qualquer evento que mexa com o sistema imunológico pode ter algum impacto. O que nós verificamos com outras vacinas é que não é? Todas as pessoas, ou muitas pessoas, se vacinaram para a gripe, isso foi já estudado, e não há sinal disso. Agora, do ponto de vista teórico, é possível. Ok? Podemos ir, e há uma ou outra descrição, algumas coisas de experiência animal, mas quer dizer, são coisas tão raras, não é? E quando nós pensamos que o reverso é ser infectado por um vírus que tem uma mortalidade ainda significativa, eu penso que não vale a pena nós estarmos a pensar no que é raro e descurar aquilo que é frequente. No caso de doentes pediátricos, doença inflamatória do intestino, poderão ser vacinados? Não? Terão que aguardar? É assim, ninguém sabe, ainda não é? Mas a idade pediátrica é a idade onde as pessoas fazem mais vacinas, não é? Portanto, à partida, não há nenhum problema especial, não é? Porque é nessa fase da vida que nós fazemos a maior parte das nossas vacinas, portanto, quando chegamos aos 12 anos já levamos não sei quantas vacinas, não é? E grávidas?
as grávidas é a mesma coisa. O que está na norma da DGS é que deve ser uma decisão entre o médico e a grávida. O problema é evidente que, pronto, uma pessoa grávida à partida está numa idade relativamente jovem, não é? Portanto, não é seguramente as pessoas que têm o maior risco de infecção. Por outro lado, uma infecção durante a gravidez pode ser complicada, não é? Portanto, é uma decisão individual. Eu acho que depende como a pandemia evoluir, porque à medida, quer dizer, se os números começarem a aumentar, o nosso risco de serem infectados começa a aumentar também, não é? E quanto maior for esse risco, mais a vacina vale a pena, não é? Existe algumas pessoas, algumas mulheres na nossa comunidade, isto no seguimento da pediatria, gravidez, doentes com doença inflamatória do intestino, pessoas com doença inflamatória do intestino que estão a amamentar. Nestes casos, acha a vacina e a amamentação é possível? Pois, é assim, os ensaios clínicos excluíram essas situações, mas não vejo grande problema com a amamentação, sinceramente. É o mesmo que porque o problema é a possibilidade. Pode haver às vezes alguma presença quer dizer, de um anticorpo ou de algum deste material, eventualmente, do ponto de vista teórico, pode-se admitir que esteja no leite, mas mesmo que esteja no leite, depois ainda tem que ser absorvido pelo bebê, não é? E por alguma coisa, estas vacinas não são administradas por via oral, porque se elas funcionassem por via oral, isto era tudo muito mais fácil e, portanto, ninguém andava a ser injetado se as coisas funcionassem por via oral. O problema é que o nosso sistema digestivo normalmente destrói estas coisas todas, não é? Da mesma maneira, é o mesmo que se põe com os anticorpos monoclonais terapêuticos, não é? Com o infliximab, adalimumab, todos eles, não é? Mesmo que eles tenham uma presença no leite materno, mas depois o sistema digestivo do bebê destrói. Por isso mesmo é que o infliximab, até agora, por exemplo, e estou a falar no infliximab só porque é o mais antigo e o mais conhecido, não foi até agora nunca administrado por via oral, porque não funciona, é destruído, não é? Interessante. E uma questão que circulou, mas pronto, que pode ser mais ou menos absurda, mas de qualquer das formas é importante desmistificar. Correu algumas publicações nas redes sociais de que a vacina contra a Covid-19 pode provocar infertilidade. Não. Portanto, a malta pode tomar a vacina e a seguir pode tentar engravidar. Eu diria mesmo que devem continuar, se querem, ter cuidado, porque senão vão ter uma surpresa desagradável a algumas pessoas. Porque contam com um efeito que não vai estar lá seguramente, não é claro. Eu iria só... Não, acho que não. Agora, falando a sério, acho que não faz sentido. Quem nos está a seguir a conversa e a colocar algumas perguntas, eu iria pedir, se tiverem algumas perguntas, para as colocarem agora no chat. Eu tenho só mais uma pergunta para o Dr. Francisco, e se entretanto houver mais alguma pergunta, nós continuaremos a sessão, caso contrário, daremos por encerrada, que tem a ver, Dr. Francisco, que tem a ver com a questão dos grupos prioritários para a vacinação, ou seja, foram definidas várias fases. Neste momento já começou a vacinação em Portugal no dia 27 de dezembro, e por vezes já há algumas questões relacionadas com quando é que as pessoas com doença inflamatória do intestino ou quando é que as pessoas com ostomia, com doença inflamatória do intestino que têm ostomia, se fazem parte dos grupos prioritários, quando é que fazem parte dos grupos prioritários, quando é que vão receber a vacina. Será que nos podia falar um bocadinho sobre esta questão? É assim,
ordem temporal. Sim. Aliás, as pessoas, se quiserem, podem ir lá ao site da DGS e simular quando é que vão ser vacinadas. O meu último slide é o simulador da DGS. Neste momento, tem lá uma coisa que é, eventualmente, subgrupos que possam vir a ser definidos e que deixou em aberto. Portanto, isso está em aberto. Tirando isso, não há nenhuma daquelas condições que lá estão, nenhuma tem a ver com doença inflamatória intestinal. Mas penso que as pessoas devem estar tranquilas e ir quando for a sua... Basicamente, o que faz ali mudar é a idade e aquelas comorbilidades, tipo a insuficiência cardíaca, a doença pulmonar obstrutiva crónica, a insuficiência renal, isso. Portanto, é isso que faz. Para além das profissões que foram consideradas no princípio, mas esses são os fatores importantes. Mas pronto, tudo até ao momento indica que o facto de se ter uma doença inflamatória intestinal e de se fazer estas medicações não aumenta o risco. Portanto, as pessoas, isso não quer dizer que devam, enfim, que isso as deva fazer com que tenham menos cuidado, mas pronto, quer dizer, também não vale a pena estarem mais assustadas que o geral da população em geral, não é? Estamos todos um bocadinho assustados, mas eu agora estou menos um bocadinho, porque já levei a primeira dose, mas pronto, não vale a pena estarem mais do que o geral, já é suficiente. Acha que é aconselhável, porque cada caso é um caso, o paciente confirmar com o seu gastroenterologista se poderá ou não tomar a vacina Covid-19 ou com um outro especialista pelo qual seja seguido, no caso de haver outras comorbilidades? Quer dizer, sim, eu acho que a pessoa, se tiver um problema de qualquer, vai querer uma confirmação, não é? Acho que se pode também, alguns centros estão a fazer, digamos, cartas tipo para serem distribuídas às pessoas que têm que apresentarem dúvidas. Mas basicamente, neste momento, é assim, as pessoas devem ser vacinadas quando as chamarem para ser vacinadas, essa é a minha opinião. A não ser que tenha uma coisa muito específica, não é? Muito específica. Portanto, isso já dentro do grupo de doentes com doença inflamatória intestinal, com as medicações, todas elas, é evidente que ninguém vai, por exemplo, ser vacinado a tomar uma alta dose de corticoides, porque normalmente essa dose elevada de corticoides é uma coisa que não se mantém durante muito tempo, não é? São 2, 3 semanas e depois começa a baixar. E, portanto, não faz sentido ir ser vacinada quando está a fazer, por exemplo, o lepidurtinol 40 miligramas. Deve resguardar-se, esperar 2, 3 semanas, 4 semanas e depois então ser vacinada com uma dose mais baixa de corticoides. Mas não porque isso lhe traga algum perigo, porque para este tipo de vacina não é por estar a tomar corticoides que vai ter perigo. Agora, provavelmente a eficácia da vacina vai ficar muito diminuída. Claro. Surgiu aqui uma questão que, apesar de não estar diretamente relacionada com a vacina de Covid-19, não deixa de ser, de certa forma, interessante por estar relacionada com alguma medicação que é feita também pelas pessoas com DDI, que é o Humira. Isto porque saiu uma notícia de que em Oxford estariam a fazer um ensaio clínico do Humira estar a ser usado para tratamento de casos mais severos de Covid-19. E aqui a questão será... Está-me a ouvir? A Vera ficou sem sinal, mas Sim. eu vou continuar o que a Vera disse. Eu percebi, eu acho que percebi. Surgiu aqui uma questão que eu percebi, Frederico, eu ainda a ouvi, penso eu. Ok. Portanto, a ideia é o Humira ser utilizado como terapêutica, não é? Sim. Eu, por acaso, é assim, há vários fármacos deste tipo, ok? Porque, antes de ir especificamente ao Humira, o problema é,
o vírus, os casos mais graves, não são mais graves porque, digamos, o vírus daquelas pessoas seja um vírus mais agressivo. O que determina, em última análise, é evidente que há aqui uma coisa que se pode discutir, que é a chamada carga viral, ou seja, nós podemos ser infectados logo à partida com poucos vírus ou com muitos vírus, dependendo do contacto. Pronto, e essa carga viral pode influenciar um bocadinho a gravidade do caso. Mas o que influencia mais a gravidade do caso também, ou que influencia também muito a gravidade do caso, é a maneira como nós reagimos àquilo. E como a partir de uma determinada altura o nosso sistema imune e a resposta inflamatória que nós desencadeamos contra o vírus começa a destruir tudo ali à volta. Ok? O nosso sistema imunoinflamatório, na tentativa de controlar a infecção, começa a produzir produtos que destroem aquilo tudo. E, portanto, as pessoas que têm uma doença mais grave, algumas delas é porque o seu sistema imunológico está hiperativo e está a destruir, está a atacar tudo, está a disparar em todas as direções. Portanto, por isso é que são utilizados, nos casos mais graves, vários medicamentos que têm um efeito imunomodulador. Eu não desconheço esse ensaio clínico em particular com o MIRA, mas existem, desde o início, que os doentes mais graves, alguns deles fazem corticoides. Okay? Aquilo que nós vimos, que na generalidade é mau, mas nos casos mais graves, às vezes os doentes fazem corticoides. Há outros medicamentos, há um anti-IL-6 que tem sido usado, portanto... E quando se olha para os dados de doentes com doença inflamatória e se verifica que, por exemplo, os doentes que fazem anti-TNFs têm uma taxa de mortalidade igual ou até inferior, numericamente inferior, não quer dizer que seja estatisticamente diferente, mas numericamente inferior ao grupo geral, uma das coisas que às vezes se avança para explicar isso é que pode haver um efeito protetor destes medicamentos. Okay? Nós, neste momento, no serviço, temos um ensaio clínico com um imunossupressor novo, que ao mesmo tempo que está a ser ensaiado na doença de Crohn, está a ser ensaiado no Covid-19 também. Okay. Porque é um medicamento que inibe os linfócitos que estão ativados e, portanto, em alguns casos, é o que eu digo, é essa hiperestimulação do sistema imune que pode ser o que está a condicionar a gravidade daqueles casos. E, portanto, alguns destes medicamentos podem ter interesse. Okay. Portanto, isso faz sentido, quer dizer, faz sentido. Não há estudos ainda que comprovem, estudos reais que comprovem isso? Não. Ok. Está aqui mais uma questão aqui de uma pessoa que tem uma filha com 16 anos e que está a perguntar que toma Infleximab e que faz Imuran diariamente. E está a perguntar se deve diminuir a dosagem ou suspender. Mas tem Covid? Não, ou só por uma questão Não. de precaução? Só está a perguntar se deve suspender para tomar a vacina. É para tomar a vacina. Mas é assim, para já, não. À partida não, porque para já ninguém sabe dizer muito bem quanto tempo é que deveria suspender, ok? Quer dizer, é evidente que se suspender tudo durante 6 meses, vai fazer a vacina como uma pessoa qualquer que nunca tomou imunossupressores. Mas agora, menos tempo, sei lá, suspender uma semana, isso provavelmente não tem eficácia nenhuma. Suspender, por exemplo, o Imuran durante uma semana, não vai alterar nada. E em relação ao Infliximab, também adiar o tratamento mais 1 ou 2 semanas, provavelmente não vai ter grande influência e está a causar ali perturbações que podem depois traduzir-se numa reativação da doença. Portanto, eu acho que o melhor é não mexer na medicação, tirando os corticoides, que são a partir de uma coisa que vai estar por pouco tempo, e aí sim vale a pena esperar. Agora os outros, ok? Não vale a pena. Não sei se mais alguém quer fazer mais alguma pergunta. Temos o chat aberto.
para continuarmos o café ou então suspendemos mesmo. Pelos vistos não temos mais perguntas. A Vera está com um problema técnico que não consegue entrar. Eu só tenho mais uma pergunta. Então, na opinião do Dr. Francisco, a questão da vacinação e as doenças inflamatórias do intestino é preferível sempre tomar, tendo em conta os dados, a vacina. É isso? Basicamente. Eu, se tivesse uma doença inflamatória, tomaria a vacina sem dúvida nenhuma. Pelo aquilo que é conhecido agora, quando chegasse a minha vez, iria. E se já tiver tido Covid, um paciente que já tenha tido o Covid, tendo em conta que poderá ter ganho alguma imunidade, na sua opinião, pensa que não é... É assim, eu penso que neste momento ainda, aliás, no site, no simulador, uma das perguntas que lá está é se a pessoa teve ou não Covid. Por acaso não experimentei o que é que isso muda em termos de prioridade, mas alguma coisa muda de certeza, porque senão não estava lá a pergunta. O que é verdade é que as pessoas, por exemplo, lá no serviço houve algumas pessoas do serviço, médicos pelo menos 2 e alguns enfermeiros também que tiveram. E o que é verdade é que quando se fez a análise dos anticorpos, eles tinham anticorpos neste momento. Tinham anticorpos, portanto, e não foram vacinados. Mas isto, enfim, precisa de algum tempo para haver dados mais concretos. Dizer, ok, quem teve não precisa de ser vacinado durante 6 meses, ou 3 meses, ou 1 ano, quer dizer, ninguém sabe ainda. Mas, à partida, não serão as pessoas que neste momento estarão, digamos, com maior urgência de ser vacinadas, aquelas que já tiveram. Diga só aqui mais uma questão. Quem tem doença ativa neste momento, porque há pessoas que têm doença mais estagnada e outras têm uma doença mais ativa, esses sim, mesmo convém tomarem a vacina, ou não? Ou cada caso é um caso e... Quer dizer, depende da atividade, não é? Depende da atividade. Se for uma atividade, por exemplo, que imponha o uso de corticoides ou que imponha o internamento ou não sei o quê, se calhar é melhor deixar passar ali algum tempo e ver o que é que dá, não é? Agora, se for uma pessoa que esteja a fazer uma medicação crónica e que, apesar disso, mantenha alguma atividade, não deve ser só por isso que deixa de fazer as vacinas, quer esta, quer as outras, não é? Porque senão vai somar, além da atividade que tem, vai somar riscos de fazer uma infecção, não é? É o mesmo que se põe para as vacinas da pneumonia e da gripe, o problema é o mesmo. Ok. Certíssimo. Temos aqui mais uma pergunta. Temos aqui das mais viagens? Sim. Não. Aqui está a dizer, se nós quisermos viajar... Eu sei. Não há nada neste momento. Se forem lá ao site da DGS, as condições de vacinação estão lá, estão bem explicadas e portanto, não há, digamos, nada porque isso. Quer dizer, porque é que uma pessoa que quer viajar deveria ser vacinada, se vai versus uma outra pessoa que não quer. O facto de viajar, nós aqui, pronto, o que é verdade é que conforme as coisas estão agora, neste momento, as pessoas viajam de uma zona onde há um risco para outras zonas onde o risco é mais ou menos igual. Quer dizer, não é por viajar que a pessoa aumenta o risco ou deixa de... As pessoas eles cortam as viagens e neste momento já se fala outra vez em proibir, não é, as deslocações. Isso é só para que as pessoas fiquem em casa, não é? Mas não é o viajar em si, não é? Se for daqui para a Alemanha, quer dizer, o meu risco é o mesmo.
estar aqui ou estar na Alemanha tem o mesmo risco. Sim, eu percebo. Existe alguns dados em concreto de quem tem ou de quem tem DI e já teve Covid e teve tido algumas alterações a nível da doença, ou ainda não temos Assim, dados? naquela base não temos ainda muitos dados, mas à partida não há assim não há grandes alterações. Ou seja, de que teve Covid, Sim. não terá grande Não. Particularmente é evidente que assim, isso é o mesmo que pode acontecer com outras infecções virusais, não é? As infecções, a medicação que a pessoa tem que tomar para a infecção, às vezes nós já temos essa experiência com outras infecções. Às vezes há uma ou outra pessoa que depois disso parece que a doença que se reativou um pouco. Mas não é uma coisa assim frequente, não vai ser um problema por aí. Ok. Penso que não há mais perguntas. Se alguém tiver, que exponha agora, porque nós vamos encerrar, efetivamente. Quero desde já agradecer ao Dr. Francisco pelo seu tempo que disponibilizou, em meu nome e em nome da associação. Pedi-lhe só para ficar mais só 2 minutos. Aos restantes membros, aos que estiveram cá, agradeço a todos por terem disponibilizado o seu tempo